Quem está feliz aqui essa noite? Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Bereshit. E conforme você for achando, só baixa um pouquinho só. Conforme você for achando, glorifique o nome do Senhor, amém? Bereshit, capítulo 5, e o versículo de número 21. Gênesis, primeiro livro que está aí na sua Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Gênesis 5, versículo de número 21, a seguir está escrita assim a palavra do Senhor. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Feche os teus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais essa noite, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. E eu te peço, ó Deus, que essa noite o Senhor possa fazer com que haja um divisor de águas em nossas vidas, e que possamos, ó Deus, em Teu nome, Pai, prosseguir adiante daquilo que o Senhor estabeleceu para a Sua igreja, e assim viveremos sempre qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Portanto, ó Deus, nos abençoe, fale conosco, leve a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Toma o seu assento glorificando ao Senhor, amém? Você já se perguntou o que é intimidade? Quando nós falamos de intimidade, intimidade ela vai muito mais além do que um relacionamento de um homem com uma mulher. Intimidade, ela é uma relação muito próxima de alguém que se aproxima de você, não por querer nada em troca, mas para poder se relacionar com você, para que juntos possamos realmente entender o plano perfeito de Deus em nossas vidas. Porque quando nós temos um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro, nós começamos realmente a viver não somente os nossos sonhos, os nossos desejos, mas também o desejo e os sonhos daquela outra pessoa, porque nós estamos relacionados com ela, e por estarmos relacionados com elas, com essa outra pessoa, nós choramos, nós nos alegramos, nós planejamos, porque um relacionamento íntimo, ele faz com que nós venhamos saber e descobrir os sonhos da outra pessoa. Por exemplo, quando marido e mulher, nós temos sonhos, e todos os sonhos são compartilhados para que nós possamos chegar num objetivo, e não é diferente com Deus. E Deus, Ele tem sonhos ao meu respeito e ao seu respeito, e nós temos sonhos a serem realizados. Só que para esses sonhos serem realizados, só que para as coisas começarem a acontecer da maneira correta, qual Deus Ele quer estabelecer sobre as nossas vidas, é necessário que nós venhamos ter um relacionamento sincero com Deus. Porque quando nós não temos um relacionamento sincero com Deus, nós acabamos sendo frustrados
porque nós colocamos a intenção em coisas superficiais e acabamos esquecendo um pouquinho aquilo que Deus Ele tem reservado para ser vivido por cada um de nós. E quando nós realmente entendemos isso, e nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e olhamos para um texto como esse, nós vemos Deus, Ele desejando, Ele sendo desejado por alguém, e isso é maravilhoso, quando nós podemos encontrar uma pessoa que deseja a Deus acima de todas as coisas. Isso se torna algo maravilhoso, porque Deus, Ele quer que nós venhamos nos aproximar dEle, assim como nós vimos aqui, Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou, porque Enoque ele teve desejo, Enoque ele quis se relacionar, Enoque ele quis ter intimidade com Deus, e quando nós buscamos esta intimidade com Deus, eu e você podemos ter a certeza absoluta que Deus ele vai suprir tudo aquilo que nós necessitamos, Ele vai nos alcançar, Ele vai moldar os nossos corações para que nós consigamos prosseguir adiante, porque quando Deus ele deseja que Enoque estivesse com ele, não foi porque Deus olhou para Enoque e falou: você é diferenciado, você é uma pessoa que nasceu para poder ter uma intimidade sobrenatural. Não foi isso, foi Enoque que buscou, foi Enoque que quis esse relacionamento, foi Enoque que buscou esta intimidade com Deus. E você pode estar se perguntando hoje: será que eu consigo também ter esse mesmo relacionamento com Deus? Glória a Deus por isso, porque eu quero dizer para você que você consegue sim, basta você querer, basta nós querermos ter esse tipo de relacionamento com Deus, porque quando nós buscarmos esta intimidade com Deus, você pode ter a certeza que Deus ele vai parar tudo que Ele está fazendo para poder te ouvir, para poder te direcionar, para poder realmente mostrar para você um caminho certo a ser seguido. Só que para tudo isso acontecer, é necessário que nós venhamos sair do comodismo, é necessário que nós venhamos nos colocar no centro da vontade de Deus, porque quando nós entramos no centro da vontade de Deus, você pode ter a certeza que Deus moverá céus e terra ao seu favor. Nós precisamos alcançar um testemunho que agrade a Deus. Você já se perguntou: será que o meu testemunho de vida ele está agradando a Deus? Será que as coisas que eu estou fazendo, elas estão agradando ao Senhor? Às vezes nós não perguntamos, às vezes nós queremos apenas fazer e fazer, mas nós não nos prostramos diante de Deus e falamos: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso de um direcionamento Seu. Esquecemos de falar, esquecemos de nos relacionar com Deus. Só que esta noite Deus nos trouxe aqui para falar que é necessário que nós venhamos alcançar um testemunho de vida, um testemunho de exemplo, para que Deus ele possa olhar para nós e se agradar das atitudes as quais nós estamos tendo, daquilo que nós estamos fazendo para Ele, porque uma atitude dessa, uma atitude de adoração, uma atitude de entrega, uma atitude onde você realmente se posicione e fala: Deus, eu quero que a Sua vontade seja estabelecida sobre a minha vida. Ele se coloca de pé, ele se agrada e ele fala: eu vou te ajudar. Assim foi Enoque, porque quando Enoque olhou toda a situação, toda a criação, quando Enoque olhou para aquele momento ao qual ele estava vivendo, ele falou: eu tenho um vazio dentro de mim que eu preciso preencher. E será que hoje nós estamos com esse vazio preenchido? Será que hoje nós estamos com o nosso coração preenchido por aquilo que agrada ao coração de Deus? Ou estamos com o nosso coração preenchido com outras coisas que nem mesmo damos espaço para que Deus possa entrar e mudar e transformar? Muitas vezes nós queremos realmente colocar regras em nossas próprias vidas para que nós venhamos determinar o dia de amanhã, e esquecemos até mesmo de adorar a Deus como Ele deve ser adorado, esquecemos de ter uma entrega verdadeira, esquecemos realmente de viver aquilo que os nossos heróis da fé viveram. E o que me entristece é que muitas pessoas olham para essas situações e falam que não podemos viver nos dias de hoje aquilo que eles viveram no passado.
está completamente errado, é um pensamento egoísta, porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então, se Ele é o mesmo Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que quer agir nos dias de hoje que você está vivendo aqui, eu quero dizer para você e quero ir muito mais além. Porque se até agora nada aconteceu na tua vida, é porque está faltando um relacionamento sincero. Se nada aconteceu naquilo que você sonha, é porque você está precisando se aproximar um pouco mais de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você fica, mais glória te enche, mais unção é derramada, mais renovo você vai ter sobre a tua vida, porque você serve a um Deus que quer galardoar, você serve um Deus que quer se doar, você serve um Deus que quer realmente ver um posicionamento seu, para poder mudar a tua história, para poder te levantar. Às vezes você entra num culto como esse, e você está triste, diante da situação que você viveu lá fora, diante da situação que você viveu no decorrer desta semana, diante da situação que você tem vivido há anos, e você fala: eu não consigo sair do lugar, as coisas parecem que só acontecem para o meu irmão, para o outro, para ciclano, em outra igreja, e aqui nada acontece. Eu quero quebrar este jugo, eu quero quebrar este grilhão hoje através dessa palavra, porque se você entender que a tua intimidade com Deus, ela faz a diferença, você nunca mais vai ficar longe de Deus, você vai querer se aproximar dEle, porque quanto mais perto dEle você estiver, mais milagres serão vividos através da sua existência nesta terra. Só que para isso você precisa dar credibilidade na palavra de Deus. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela é como uma espada mais afiada, como uma espada de dois gumes, que faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e traz discernimento nos nossos pensamentos, para que nós possamos viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para isso acontecer, como eu estou vivendo? Às vezes eu não dou crédito, às vezes eu olho para a Bíblia e falo: Deus, aquilo que aquelas pessoas viveram foram naquele tempo, hoje o Senhor não vai fazer milagres como aqueles, porque eram para eles. Pode até ser que não seja igual, mas Deus quer operar milagre na nossa vida, sim. Deus, Ele quer operar milagre na sua vida. Deus, Ele quer operar milagre na sua família. Deus, Ele quer operar milagre na tua parentela. Deus, Ele quer operar milagre no seu trabalho. Deus, Ele quer operar milagre aonde quer que você venha andar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que libera uma palavra e não volta atrás, mas Ele cumpre aquilo que Ele determinou sobre a tua vida. E se você ter intimidade com Deus, você pode ter a certeza que passarão céus e terra, mas a palavra que Deus está liberando para você esta noite, ela não vai se passar, ela não vai voltar vazia antes que se cumpra, porque você vai entender que o teu relacionamento, que a tua identidade, que o teu desejo, que a tua entrega, que o teu amor a Deus vai mover o coração dele, para que ele possa estender as mãos e falar: filho, pode parar, porque agora eu sei que você realmente está com sinceridade perante ao meu altar. Agora eu sei que você me aceitou, que você recebeu a salvação, e que você agora está querendo buscar intimidade comigo, e essa intimidade eu vou te dar. E aquele que anda comigo, ele não anda de mãos vazias, porque ele segura na minha destra poderosa, e a minha destra encaminhará você no sobrenatural daquilo que eu, o Senhor, estabeleci para ser vivido por aqueles que creem. Tem alguém aqui essa noite que crê? Tem alguém aqui que realmente entende que existe um plano de Deus sobre a tua vida? Então comece a buscar essa intimidade com Deus. Romanos 15:4 diz assim a palavra do Senhor: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, porque pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, quando Paulo está escrevendo isso aqui aos Romanos, ele está dizendo para mim e para você também: tudo que antes foi escrito para que nós viéssemos ter ensino, para que nós venhamos ter aprendizado, para que nós venhamos olhar para as Sagradas Escrituras e ver que Deus, Ele é um Deus que quer nos consolar através da sua palavra.
E Ele está mostrando para nós, esta noite, que Ele quer te abraçar, que Ele quer te consolar. Às vezes você entrou aqui esta noite falando: Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir uma voz miraculante, eu não consigo ouvir um trovão, eu não consigo ouvir. Sabe por que você não ouve? Porque você está como aquele povo, quando saiu do Egito, querendo provar a Deus, porque aquele povo outrora chegou diante de Moisés e falou: Moisés, porque somente você ouve a voz de Deus? Porque Deus não fala conosco, nós também queremos ouvir. Aí Deus pega e fala para Moisés: Moisés, fale para que o povo, por 3 dias, eles possam se consagrar, que eles não tenham relações sexuais, que eles possam se lavar, que eles possam aparecer diante do cume do monte aqui puros, para que eu possa falar com ele. Assim o povo fez, o povo ficou alegre, porque iria ouvir a voz de Deus. Imagina comigo, se Deus ele libera essa palavra para mim e para você hoje: eu vou falar com você, você vai ouvir a minha voz de uma forma estrondosa, maravilhosa. Por 3 dias vocês vão jejuar, vocês vão se resguardar, e eu vou falar com você. Como que você ficaria? Eu creio que como esse povo, alegre: Deus vai falar comigo, olha, eu vou poder ouvir como que é a voz de Deus. Como será que é? É uma voz de muitas águas? Será que é uma voz de barítono? Será que é uma voz de trovão? Será que Deus ele vai vir realmente e nos dar uma direção e falar: olha, faça assim que você vai conseguir vencer? Às vezes nós ficamos pensando talvez como esse povo. Só que quando chegou o dia do povo falar com Deus, eles se posicionaram ali naquele monte, e Deus desceu com uma nuvem de glória, para poder ter um momento de intimidade com aquele povo. E quando Deus começou a falar, o povo tampou os ouvidos com medo e começou a gritar: não fale conosco, fale apenas com Moisés, e que Moisés seja a boca de Deus para intermediar aquilo que Deus ele quer falar para conosco. Sabe por quê? Porque o povo não estava realmente preparado para ter uma intimidade com Deus. E será que hoje nós estamos? Será que hoje nós temos essa intimidade? Será que nós realmente estaremos dispostos a ouvir essa voz maravilhosa e poder ser direcionado? Ou iremos fazer como esse povo, correr, fugir, abandonar tudo e dizer: fale você, Deus ele quer se relacionar com você. Só que se você tiver medo, você nunca vai ter um relacionamento como Deus quer que você tenha. Às vezes o medo te impede de prosseguir, às vezes o medo te barra, às vezes o medo coloca obstáculos e você fica travado. Só que Deus está falando para você: ei, filho meu, filha minha, não existe obstáculos para aqueles que me servem, porque se você me serve verdadeiramente, eu faço a lança ser quebrada, eu destruo o arco, mas eu faço você passar e cantar o hino da vitória do outro lado. A única coisa que nós precisamos nos dias de hoje é ter esperança, porque a esperança ela tem sido deixada de lado. A esperança nós estamos guardando, porque os problemas estão vindo como uma avalanche. É vírus, é guerra, é fome, é falta de dinheiro, é tantas coisas que nós estamos deixando a esperança de lado. Estamos falando: chega, acabou tudo mesmo. Mas acabou para aquele que não tem Deus, porque aquele que tem Deus no seu coração ainda tem uma nova história a ser contada, ainda tem uma página para ser virada, ainda tem algo novo de Deus para ser vivido para aqueles que creem no Senhor. Repita assim comigo: eu quero viver. Não, todo mundo fala assim: eu quero viver algo novo, algo novo de Deus. Aleluias. Nada, você pode ter a certeza, nada acontece em nossa vida por acidente. Nada acontece por um acidente de percurso, porque as coisas que chegam sobre a minha vida e a sua são por um propósito estabelecido por Deus. Quando Deus ele tem um propósito para você, você pode ter a certeza que não é um acidente que vai acontecer para poder mudar a tua história. Não é um acidente, porque tudo chega para um propósito estabelecido por Deus. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós olhamos o nosso passado e começamos a denegrir o nosso presente. Porque quantas pessoas chegam até nós e falam: quando eu era de tal lugar, quando eu
trabalhava em lugar tal, quando eu tinha tantos anos, as coisas eram tão diferentes na minha vida. Só que hoje parece que tudo se apagou. E eu quero dizer para você que as perdas que você teve no passado foi um propósito de Deus para poder mudar a sua história hoje. Mas você às vezes ainda não entendeu. Sabe por que às vezes nós não entendemos? Porque nós só lembramos de orar, nós só lembramos de nos relacionar com Deus quando nós perdemos algo. E quando nós perdemos algo, nós ajoelhamos, nós choramos, nós gritamos, nós falamos com Deus, nós começamos a fazer campanhas, nós começamos a jejuar, nós começamos a meditar mais na Bíblia Sagrada. E será que é necessário nós perder alguma coisa para se aproximar de Deus? Claro que não. Deus, Ele não quer que você perca algo para se aproximar dEle. Deus, Ele quer que você venha orar, que você venha estar perto, independente do que esteja acontecendo na tua vida. Se você perdeu alguma coisa, ore, mas se você também está ganhando, adore, engrandeça o seu Deus, porque é desta maneira que você vai mostrar o teu nível de intimidade, para que Deus possa operar um grande milagre na minha e na sua vida. Chega de olhar para trás, começa a olhar para frente. Ei, porque se você olhar para trás, você está depositando as coisas no teu passado, e o que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz para mim e para você. Assim, quando nós olhamos para o passado, nós acabamos nos tornando uma estátua de sal, nos acabamos tornando como a esposa de Ló, que olhou para trás, dizendo que a riqueza dela, os sonhos dela tinham ficado naquele lugar, e o que Ló estava fazendo, porque Ló estava obedecendo a voz de Deus, porque Ló não ficou naquele lugar, e no momento que ela olha, ela vira uma estátua de sal por causa de uma desobediência. E assim somos nós também, porque quando nós desobedecemos a Deus, quando nós realmente não cumprimos o chamado e começamos a olhar para trás, nós ficamos presos no passado. Só que Deus, para poder fazer uma nova história se concretizar, para Deus fazer com que uma nova história comece a ser escrita na minha e na sua vida, nós precisamos olhar para o Deus do futuro, para o Deus que quer mudar a sua história. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus vai te mudar hoje. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo de número 10, desculpe. Capítulo 10, versículo de número 11. Está escrito assim a palavra do Senhor: tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas são escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Toda tentação que chega sobre as nossas vidas são tentações humanas, são desejos carnais, e esses desejos vêm sobre nós para que nós sejamos tentados a errar, a fazer coisas que entristecem ao coração de Deus. Só que o inimigo, ele é tão sujo, ele é tão traiçoeiro, que ele conhece muito bem quais são as nossas fraquezas. Assim como Paulo diz: eis que tem um espinho na carne, parece que vem um mensageiro do diabo e me esbofeteia, para que o meu passado, ele me condene. Só que Deus, ele está falando para mim e para você: filho meu, filha minha, o que passou, passou.
A partir do momento que você aceitou a Jesus, a partir do momento que você desceu as águas, a partir do momento que você tem Cristo como teu Salvador, Ele está dizendo: não darei a vós tentação maior do que aquela que podeis suportar. Sabe quando o inimigo se levanta? Sabe quando ele vem trazer aqueles manjares na sua frente para você cair? Você cai se você quiser, porque era uma tentação humana que Deus estava falando para mim e para você, porque Ele está mostrando para mim e para você, que quando nós realmente somos provados pelo inimigo, nós suportaremos, mas nós só cairemos se nós realmente estiver vivendo uma vida na nossa própria humanidade, porque se esses exemplos a serem seguidos, que nós olhamos aqui, poder mudar a nossa história, aquilo que Deus escreveu, como Paulo está dizendo, as coisas que foram escritas são para exemplo nosso, são para nós olhar que Deus Ele castiga aquele que não obedece. E será que Deus mudou? Será que Deus não vai castigar ninguém no século ao qual nós estamos vivendo? Claro que vai. Ele castiga porque Ele é Pai, e Ele sabe aonde nós podemos chegar. Só que se nós ficarmos parados e não analisar o fato de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, jamais nós conseguiremos realmente viver o milagre da salvação e da eternidade ao lado do Senhor. Não tem como. E por isso eu preciso me quebrantar. Por isso eu preciso olhar e entender que existem coisas escritas na Bíblia Sagradas, existem pessoas exemplificadas na Bíblia Sagrada, que são para eu olhar, para nós olharmos e poder tirar como exemplo, que se eu fizer isso de errado, quem que vai padecer? Sou eu. Mas se eu fizer isso aqui como essa pessoa fez, quem que vai conseguir alcançar a vitória também? Sou eu. Então, se tudo isso está escrito, é para que nós consigamos ir além, é porque nós somos diferenciados. O problema é que nós valorizamos as pessoas depois que as pessoas saem da nossa vida. Aí começamos a valorizar. Quando morrem, aí nós queremos fazer mil e uma coisas. Ah, fulano de tal morreu, e agora? O que será de mim? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse amado mais, se eu tivesse abraçado mais, já foi. Não tem como voltar atrás. Não tem como você valorizar uma pessoa que já foi. A Bíblia mesmo diz a respeito disso. Quando o rico, ele chega para Lázaro e fala: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refrigere a minha boca. E Abraão fala: tão pouco podemos passar nós daqui para aí, ou vocês daí para cá, porque há um abismo muito grande entre nós e vós. Aí ele pega e continua falando: mas Pai Abraão, então peça para que Lázaro ressuscite dentre os mortos, para que ele possa falar para os meus familiares, para que eles não venham para este lugar de tormento. Aí ele pega e fala: eles têm Moisés e os profetas, e se eles não ouvirem, quanto mais ouvirão se alguém ressurgir dentre os mortos? Ninguém os ouvirá. Ou seja, Deus está falando que nós precisamos entender que cabe a nós viver uma única vida, e essa vida da melhor maneira possível, valorizando as pessoas que estão à sua volta, porque se você perder essa pessoa que está aí do seu lado hoje, não adianta amanhã você querer valorizar, porque não tem como mais dar valor. Você precisa valorizar este momento único e genuíno, passando pelo fogo, passando pelo vale, passando por dor, passando por dificuldades, passando por alegria, mas você tem que exaltar essa pessoa, você tem que honrar essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para essa pessoa aí e fala assim: eu te honrarei o tempo em que eu viver. Fala: o tempo que eu viver, e o tempo que você viver também, me honre, para que juntos possamos viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso que está faltando. Os valores têm sido mudados. Nós estamos agora valorizando mais as pessoas depois que vão, do que no momento presente. É como Jesus, Ele veio, as pessoas tiveram a oportunidade de valorizá-lo e não valorizaram. Aí depois é tarde. É como a arca.
Deus falou para Noé, falou: construa um barco, porque eu enviarei um dilúvio. E ele construiu na obediência. Mas um dia Deus falou: entre você e sua família e todos os animais que eu enviarei, porque eu vou fechar a porta da arca. E a porta foi fechada sem piedade. Mas Deus alertou. Ele falou: ei, Deus vai enviar o dilúvio. As pessoas riram dele. Assim como hoje também, nós falamos para as pessoas: Jesus está voltando. As pessoas dão risada. Nós falamos: o fim dos séculos está chegando. Você precisa mudar o seu jeito. Você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa ter intimidade com Ele. Porque se Ele tocar as trombetas hoje, você vai embora. Você vai estar na glória com Ele. Só que as pessoas dão risada. E as pessoas falam: isso é história. Os meus bisavós falavam. Os meus avós falavam. Os meus pais falavam. E você fala hoje. E Jesus nunca voltou. Sabe por quê que ainda Jesus não voltou? Porque ainda existem pessoas que precisam ser salvas. E para essas pessoas serem alcançadas, é necessário que nós venhamos ter intimidade com Deus, para Ele poder dar o discernimento e mostrar para nós aonde nós devemos levar a palavra dEle, aonde nós devemos anunciar o seu amor genuíno. Hebreus capítulo 13, não precisa abrir, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8 está escrito assim: lembrai-vos dos nossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha só que maravilhoso. Ele está dizendo aqui: lembrai-vos daquilo que as pessoas falaram, das palavras de Deus que foram anunciadas, que Jesus voltaria, que Jesus ele veio, esvaziou da sua forma divina, se fez homem, mas para poder morrer e trazer a liberdade aos cativos. Ou seja, eu e você estávamos presos, estávamos aprisionados, mas Ele nos libertou por seu próprio intermédio, por sua graça e por sua misericórdia. E a única coisa que Ele quer que nós tenhamos é intimidade, é um relacionamento verdadeiro. O mais importante em nossas vidas não é como nós começamos, mas como nós terminaremos a nossa história, porque nós podemos ter começado capengando, pecando, errando, falhando, mas quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, nós somos lavados, remidos pelo teu sangue, e nós terminaremos a nossa história na eternidade ao lado do Pai. Por isso é mais importante a maneira que você vai terminar. O começo não te leva ao pódio, mas o final pode te levar ao pódio, como não também. Então como eu vou conseguir chegar ao pódio? É lutando, é malhando a sua vida em oração, em comunhão, em intimidade, em retidão com Deus. Porque se você fizer isso, você pode ter a certeza que Deus ele já está preparando tudo para aquele dia Ele possa olhar para você e quebrar a lei da gravidade para você subir. E nós iremos, em nome de Jesus, nós iremos subir. Basta você crer. Basta você entender o verdadeiro propósito de Deus. Gálatas 5:1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Ou seja, todo começo com intenções erradas levam a perdas que vão generalizar a nossa história. Nós precisamos entender que se nós voltarmos para o pecado, para o erro, nós estaremos debaixo de um jugo de escravidão. Só que Ele está falando aqui: Jesus já te libertou, você já está liberto, então para que voltar? É como a palavra de Deus fala: e o cachorro voltou ao vômito, e a porca ao lamaçal. Olha só, imagina você pegando uma pessoa que cria porcos. Ela pega um porco, ela vai lá, ela liga a VAP e começa
atacar água naquele porco para tirar toda a lama que está encrostada nele, deixa ele limpinho, passa ali um sabão, deixa ele bonito, mas se ele soltar ele de novo no chiqueiro, o que ele vai fazer? Ele vai voltar à lama, ele vai se sujar novamente. Sabe por quê? Porque ele não tem esse entendimento de limpeza, de liberdade. E assim é a pessoa que não é convertida de coração. Ela vai até entrar, ela vai até querer, mas na primeira oportunidade ela vai querer voltar à lama e se sujar. E isso é triste para Deus, porque imagina comigo, Deus tira aquela pessoa do lodo, Ele traz para perto dele, Ele derrama o teu sangue carmesim, Ele joga aquela pessoa dentro de uma água cristalina e pura, e aquela pessoa, ela fica limpa, bonita, reluzindo a glória de Deus. Só que quando Deus ele deixa aquela pessoa um pouco livre, aquela pessoa volta a se sujar. E nós precisamos entender que não é mais tempo de ficarmos brincando. Ou nós somos cristãos ou não somos. Ou nós servimos a Deus da maneira que Ele quer, em santidade, em retidão, ou nós não servimos. Porque se você quer realmente herdar a salvação, é necessário você se aprofundar, é necessário você se aproximar de Deus, porque se você ficar somente longe, você nunca vai viver as promessas que Ele mesmo estabeleceu sobre as nossas vidas. Entenda isso de uma vez por todas, porque se você continuar vivendo dessa forma, e você se exemplificar, ou seja, você tirar por exemplo a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, você nunca vai errar, você vai querer permanecer firme. Pastor, então me explica, uma pessoa que errou, que recebeu algo sobrenatural, errou e se ferrou no decorrer do seu caminho. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Crônicas, Segunda Crônicas, desculpa, capítulo 1, e o versículo de número 7. A palavra do Senhor está escrita assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres, o que queres que eu te dê? Olha para mim, imagina comigo, se Deus ele personifica aqui na tua frente essa noite, e Ele olha para você e fala: pede-me o que quiseres, o que quiseres que eu te dê, e eu te darei. O que você pediria para Deus? Seja sincero. O que você pediria? Agora imagina comigo, uma pessoa jovem, porque nesse momento Salomão era jovem, ele não tinha conhecimento, não sabia o que fazer. Mas se nós olharmos no decorrer dessa história, você vai ver que Salomão ele ofereceu a Deus tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha eram 1000 cabeças de gado. E ele ofereceu todas aquelas 1000 cabeças de gado ao Senhor, pensando que Deus viria de uma forma miraculosa, de uma forma poderosa, como seu pai escrevia. E Deus sentou nas asas de um querubim e voou, e voou, e me tirou da morte. Ele começou a imaginar, naquele momento, ele fazendo aquela entrega a Deus, o próprio Deus sentando diante de um querubim e vindo para poder salvar, e para poder mudar a história. Só que nada acontece. Aí ele entra no seu quarto, ele começa a chorar, de tristeza. Só que Deus tinha visto o coração dele. E naquele momento Deus aparece para ele e fala: filho, pede para mim o que você quer que eu te dê e eu te darei. Ele olha para Deus, e ele fala: Senhor, dai-me sabedoria, para que eu possa conduzir o teu povo. Naquele momento Deus recua,
E ele fala: o que você está pedindo não está escrito na Bíblia, tá? Não me chama de louco, estou aqui apenas confabulando uma história com você. Eu penso que Deus ele volta para trás. Ele fala: o que você quer? Ele olha: sabedoria para conduzir o seu povo, Deus, porque o seu povo é rebelde, o seu povo é de dura cerviz, o seu povo a gente fala e eles não obedecem. Então Deus me dá sabedoria para conduzir, porque senão eu vou ficar louco, porque senão eu vou morrer, eu vou pôr uma corda no pescoço e vou me matar, porque o meu pai me deu uma incumbência muito grande. E além disso, meu pai quer que eu faça um templo para o Senhor, porque as minhas mãos não têm sangue. E ele disse que o Senhor olhou para as mãos do meu pai, e na mão do meu pai tinha sangue. Ele não podia fazer um templo de adoração para o Senhor. Então Deus, se eu tenho que construir um templo para adoração ao Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor não me der sabedoria, esse povo vai me matar, vai me destruir. E Deus fala: Salomão, porque não me pediste fama, não me pediste dinheiro, não me pediste a cabeça dos teus inimigos, eu te darei sabedoria, eu te darei riqueza, eu te darei fama, e serás o homem mais rico desta terra, e tudo vai cooperar para o teu bem. É um exemplo bonito? Sim ou não? É um exemplo bonito? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Então vamos comigo agora um pouquinho mais para frente, para trás, quer dizer. 1 Reis, capítulo de número 11. Você pode estar se perguntando: mas por que uma história está lá na frente, quando ele era jovem, e agora que ele é mais velho, está atrás? É porque a Bíblia que nós temos, ela não está em ordem cronológica, datada em tempos e fatos de acontecimentos reais, tá? Então por isso que tem essa mudança, são livros separados. Então você vai ver aqui agora, abra comigo aí, capítulo 11 de 1 Reis, e o versículo de número 4. Se for Jesus, pode atender. Agora, se não for, você desliga o teu celular, porque agora quem está falando é o Senhor através da sua palavra. Reis 11, versículo 4 a seguir diz assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. As escolhas de Salomão o levaram à perdição. As nossas escolhas erradas nos levam a perder com Deus, porque ele começou de uma maneira extraordinária, mas terminou a sua velhice fazendo coisas que eram más aos olhos de Deus. E quantas pessoas que nós conhecemos no mundo evangélico que estão assim? Quantas pessoas que estão ali como Elias, correndo, falando: ei, Horebe é logo ali, Deus vai me alimentar, Deus vai me dar forças, e eu vou conseguir chegar no lugar aonde eu quero. Só que no decorrer da sua caminhada, tropeçam, começam a olhar para o homem, e o homem é passivo de erro. E quando nós olhamos para o homem, nós nos frustramos, porque o homem é falho. Não existe um justo sequer, a Bíblia diz.
E se não existe um justo sequer, senão somente o Deus a qual nós servimos, nós temos que entender que todos nós um dia falharemos perante Deus, e por isso os meus olhos precisam estar fitos em Cristo, porque se eu estiver olhando para Jesus, nada daquilo que aconteça à minha volta vai me dispersar, porque eu estou num caminho para poder viver o meu milagre, a salvação, a eternidade ao lado do Pai. Não dá para ficar brincando mais, não dá para fazer como Salomão fez, porque as escolhas dele levaram ao erro, levaram à perdição, e assim é o que está acontecendo com muitas pessoas, aonde escolhem fazer coisas erradas e estão se perdendo em meio a uma caminhada bonita, maravilhosa, linda, que Deus ele preparou para ser vivida por você. Ei, comece a falar para Deus: Deus, me faça permanecer de pé, não me deixe cair, Deus, me fortaleça. Uma vida de oração, uma vida de comunhão vai fazer com que você consiga viver o sobrenatural daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas para isso você precisa andar com Deus. Enoque tem que servir de exemplo para nós. Bata no peito assim e fala: Enoque tem que servir de exemplo para mim. Sabe por quê? O significado do nome Enoque é aquele que é dedicado. O significado do nome Enoque é aquele que se dedicou ao Senhor. E Enoque, a Bíblia diz, nós lemos lá em Gênesis 5, aonde Enoque andou com Deus. Existe uma palavra chamada alak no hebraico, que significa ir e vir, andar ao redor, percorrer. Ou seja, alak é um movimento harmônico que traz paz. Olha que maravilhoso. Enoque, ele andou com Deus, tendo harmonia, vivendo uma vida de paz, uma vida de alegria. Já Salomão não, ele viveu algo maravilhoso, mas ele não teve uma vida de paz, porque ele se perdeu no meio do seu caminho. Só que nós vimos aqui, com 65 anos de idade, Enoque, ele teve um filho que bateu o recorde Guinness de viver, que foi Melquisedeque, e ele viveu muitos anos. Só que Enoque morre, Deus ele o translada com 365 anos de idade. Nós vimos na história que nós lemos. Mas nesse período ele andou com Deus, ele se dedicou, ele quis estar ao lado do Senhor. E nós precisamos também mudar a nossa história, andando com Deus, estando ao lado do Senhor, fazendo com que haja harmonia na minha adoração, para que a atmosfera seja transformada, para que nós consigamos realmente entender o verdadeiro princípio de uma adoração genuína e verdadeira daquilo que Jesus ele estabeleceu para ser vivido por cada um de nós. Nós precisamos buscar em Deus forças, senão nós iremos nos corromper, e só conseguiremos ter força se nós andarmos com Deus, se nós buscarmos a tua face constantemente, dia e noite, mês após mês, ano após ano. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos fazer com intensidade, nós precisamos adorá-lo realmente com força, nós precisamos dar algo a mais para Deus. E será que você pode? Será que você pode dar algo a mais para o Senhor essa noite? Será que você pode entregar? Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Lucas, capítulo de número 10. E o versículo 27 diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só o que ele está falando. A palavra força aqui significa meode, e meode é uma intensidade de fazer algo a mais, porque no Antigo Testamento, se você olhar lá na lei, você vai ver que tem uma palavra: amarás o Senhor teu Deus, ponto final. Só que Jesus ele vai mais além, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de
toda a tua força. Então, quando a palavra meode, ela se completa, ele está falando, você tem que amar o Senhor teu Deus, mas você precisa ter intensidade no amor, você precisa dar algo mais ao Senhor, não basta apenas amar, você tem que fazer a diferença, você tem que ter intimidade, você tem que estar próximo de Deus, porque a tua proximidade ao Senhor vai fazer com que o céu se abra ao teu favor. Nós precisamos entender o que Deus ele tem preparado para nós. Andar com Deus é ter o mesmo pensamento dele, é fazer a diferença, é ser uma pessoa melhor, é poder buscar nele forças para que você consiga vencer o mal. Mateus 5:43 diz assim a palavra do Senhor, não precisa abrir, eu vou ler para você. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede, pois, perfeitos, como é o Senhor, o vosso Pai, que estais nos céus. Olha só, ele está falando aqui que andar com Deus, ele faz com que mudemos o nosso pensamento. Os nossos valores são outros, as nossas práticas, os nossos princípios são os mesmos princípios de Deus, e por isso nós conseguimos viver o sobrenatural. Enoque andou com Deus de uma forma tão intensa, de uma forma tão verdadeira, que Deus para si o tomou. E essa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a mesma intimidade que Enoque teve com Deus, você vai começar a ter. Que o mesmo relacionamento que Enoque teve com Deus, você também vai conseguir desfrutar. Porque Deus ele quer que você venha viver o melhor. Deus está dizendo que existem valores e princípios a serem estabelecidos. E esses valores e princípios só serão estabelecidos sobre a sua vida a partir do momento que você entender o teu chamado, a partir do momento que você se posicionar, a partir do momento que você entregar o teu coração ao Senhor. Eu vou encerrar aqui, só para que você não veja, ainda tinha, eu ministrei somente a metade do sermão, ainda tinha outra metade, mas como não dá tempo, eu prometo que eu termino essa mensagem um outro domingo, tá? Mas eu quero te convidar a ficar de pé. Deus, Ele tem um plano para você, e Deus Ele te chama para perto. Deus Ele te chama para que você consiga realmente exercer a sua fé. Deus Ele quer que você venha se agradar daquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor incondicional de Deus, ele é entregue para todos nós. A Bíblia fala lá em João 3,16. Como que é o versículo lá que está lá em João 3,16? Vamos todo mundo junto? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o que é amor incondicional? É aquele que é dado. Foi o que Deus fez. Imagina comigo, Deus está lá no trono. Ele fala, eu já levantei tantas pessoas, eu já levantei tantos homens, mas ninguém conseguiu confabular uma história, ninguém conseguiu trazer o homem para perto. Então o meu amor incondicional será derramado. A Bíblia diz, e Deus não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua forma divina.
e se fez homem. Ele falou: eu te dou meu amor, porque eu te amo incondicionalmente. Você pode entender isso? Eu acho que você não está entendendo. Deus está dizendo para você: eu te amo incondicionalmente. Só que ele vai mais além nesse versículo e nós não entendemos às vezes, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu um amor incondicional. Só que ele está dizendo também que se não creres, não verás a glória de Deus. Porque ele rompe ali, ele para, ele fala: Deus deu o seu Filho unigênito, e Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, ponto. Só que ele continua falando que é somente para aqueles que creem que poderão viver o sobrenatural. O amor é dado. Assim como Deus olhou para Enoque e ele viu em Enoque algo especial, e ele falou para Enoque: Enoque, eu não sei o que você quer. Só que naquele momento Enoque falou: Senhor, eu tenho andado contigo, e o Senhor tem me surpreendido com o teu amor, com o teu carinho, e eu quero mais. Assim é conosco hoje. Quantas pessoas que você conhece que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantas pessoas você conhece que ainda não desceram as águas? Mateus 16:16. Aquele que não crer e não for batizado está condenado. Então aqui se completa o que João está falando aqui, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que ele não pereça, mas tenha eternidade. Só que se você não crer e não se batizar e não aceitar a Jesus, você vai viver uma vida de condenação, você vai viver uma vida de pecado, você vai viver uma vida de erros, uma vida de falhas e limitações que vão barrar o propósito e a promessa que Deus reservou para a sua vida. Só que quando você entende o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus, você rasga o seu coração, você tira as vestes sujas e você fala: eu creio, eu me lanço em teus braços, me conduza, Senhor Jesus, porque eu quero a eternidade ao teu lado. É só você e Deus. A partir deste momento você está aqui para adorar um Deus que faz o impossível acontecer. Você está aqui para entregar a tua vida por completa a um Deus que pode operar um grande milagre hoje na sua vida e mudar a tua existência. Basta você fazer algo novo para Deus, basta você realmente viver um meode na sua vida, se fortalecer no poder que Deus estabeleceu sobre a tua palavra. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, mas se você veio buscar cura, se você veio buscar libertação, se você veio buscar aqui por algum ente querido, por alguma pessoa que você conhece, a única coisa que Deus ele pede para você é que você se aproxime dele, que você creia nele, porque se você crer, ele opera um milagre na sua vida e na vida daqueles que você está intercedendo. É questão de intimidade, é questão de relacionamento. Ei, não adianta você se achar que você consegue fazer as coisas mudarem, que você não vai conseguir se não for por intermédio de um Deus que opera o impossível na vida daqueles que creem. Então olha para mim aqui, olhe para os céus agora esta noite e começa a dizer assim para o Senhor, repita comigo: Senhor Jesus, fala: Senhor Jesus, opera em mim o teu querer. Fala: Senhor Jesus, eu quero andar com o Senhor. Fala: Senhor Jesus, eu quero viver o impossível. Fala: Senhor Jesus, eu quero viver o que os meus olhos não veem. Senhor Jesus, me leve para perto do teu altar, porque a partir de hoje, fala, porque a partir de hoje eu serei uma nova criatura. Senhor Jesus, eu quero me renovar. Senhor Jesus, eu quero
quebrantar o meu coração diante da tua presença. Então, se você crê nisso, adore ao Deus do impossível agora, em nome de Jesus.